Muito bem, gente. Vamos aqui para mais uma aula de processo penal. Agora nós vamos falar, essa é a nossa última aula sobre o Tribunal do Júri. Agora nós vamos falar sobre a instrução processual perante o Tribunal do Júri, no Tribunal do Júri, e também vamos falar da sentença. Beleza? Vamos à aula. Olha lá. Da instrução em plenário. Mais uma vez, como eu já disse para vocês, eu peguei os principais dos artigos e é a eles que vamos fazer referência. Da instrução em plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, a inquirição e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Olha só para vocês verem. Vamos lá, mais uma vez. Prestado o compromisso pelos jurados, os jurados eles prestam um compromisso formal de julgarem de maneira isenta, observando as provas, dentre outras coisas. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz-presidente, prestem atenção, olha a ordem, juiz-presidente, Ministério Público, assistente da acusação, que é nomeado pela vítima ou família da vítima, o querelante e o defensor do acusado, querelante se for uma ação penal privada subsidiária da pública, né? E o defensor do acusado, ou seja, do réu, tomarão sucessiva e diretamente, então é nesta ordem, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Aqui tem alguns pontos que devem ser destacados. Primeiro deles, olha só, a primeira das pessoas a inquirir o ofendido. Quem é o ofendido? O ofendido é a vítima. É engraçado que o artigo fala assim, né? O ofendido, se possível. Por quê? Porque nós estamos tratando de crime doloso contra a vida. O único crime doloso contra a vida em que vai ser possível o ofendido falar, né, vai ser o tentativa de homicídio, né? Se estivermos falando de crime de homicídio. Porque se não for, só se for com todo respeito a todos os credos, só se for na sessão espírita para ele falar, se já tiver feito a viagem. Não tem jeito. Então, o artigo ele já fala, será ouvido o acusado, se possível. Se possível. O acusado não, perdão, gente. O ofendido, se possível. Né? Se tratar de uma tentativa, se tratar de uma lesão corporal, não tem como ouvir o acusado. Se tratar de uma lesão corporal, não. Se tratar de um homicídio consumado, não tem como ouvir o acusado. Então, primeiro a vítima, que é o ofendido, depois as testemunhas arroladas pela acusação, pelo Ministério Público. E aí vejam vocês, qual é a ordem? Qual é a ordem de se fazer as perguntas? Primeiro o juiz, depois o promotor, depois o assistente do Ministério Público, depois o querelante, né, o advogado, se for uma ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, e, por fim, o defensor do acusado. Aqui o interessante é o seguinte, vejam vocês que está obedecendo a ordem natural, a defesa sempre falando por último. Agora, tem dois pontos interessantes. Normalmente, na instrução regular dos processos em geral, o juiz ele só questiona por último. Ele questiona por último para esclarecer eventuais dúvidas. Aqui no Tribunal do Júri, é ele quem primeiro questiona. Está obedecendo certinho, quem está falando por último é a defesa, mas aqui o juiz, ele pergunta em primeiro lugar. Nos processos em geral, o juiz ele pergunta de forma supletiva, só se restar alguma dúvida. Essa é a primeira observação.
A segunda das observações, olha lá para vocês verem. Eles tomarão sucessiva é na ordem que está disposto aí, e diretamente as declarações do ofendido, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação. Primeira acusação. É feito diretamente. O juiz pergunta diretamente à vítima e às testemunhas indicadas pela acusação, o Ministério também, o Ministério Público, o assistente da acusação, se houver, o querelante, o advogado do réu, todos fazem perguntas diretamente para a vítima e as testemunhas da acusação. Antes, nós tínhamos a intermediação, o juiz ele intermediava, as perguntas eram feitas por ele. Hoje, o artigo 473, ele prevê aí a possibilidade de que as pessoas façam, esses integrantes aí, que eles façam essa pergunta diretamente. Eles façam a pergunta diretamente. 473, parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Então, vejam vocês, no que diz respeito às testemunhas da defesa, indicadas pelo advogado do réu, quem as pergunta primeiro, não quem as pergunta primeiro, né? Porque quem vai perguntá-la primeiro, da mesma forma, vai ser o juiz. O que o parágrafo 1º está nos dizendo é que nós temos a inversão no que diz respeito ao Ministério Público e assistente, porque as testemunhas indicadas pela acusação, indicadas pelo Ministério Público, quem pergunta primeiro é o MP, o assistente, o querelante, só por último a defesa. Se as testemunhas forem indicadas pela defesa, aí não. Pergunta o juiz, sempre o juiz primeiro, mas depois a defesa e só na sequência MP, assistente e querelante. Beleza? Até mesmo porque a defesa tem todo o interesse de elaborar uma linha de produção de provas que convém a ela, por meio de questionamento à testemunha que ela indicou, convém a ela que ouça a testemunha em primeiro lugar. Convém a ela que formule as perguntas para a testemunha em primeiro lugar, de forma a ela construir uma linha de prova que vai de encontro à sua linha defensiva que ele estabeleceu para o seu cliente. Então, convém que ela primeiro ouça, para que o Ministério Público, ou o assistente, ou o querelante, todos três figuram na posição de acusação, para que não haja a possibilidade desses três, ouvindo primeiro a testemunha arrolada pela defesa, ouvindo ela primeiro, possam atrapalhar essa produção de prova aí, nos termos que a defesa quer produzir, nos termos que a defesa quer formular. Compreendem? Parágrafo 2º. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido, à vítima e às testemunhas, por intermédio do juiz presidente. Então, juiz, MP, querelante, assistente de acusação, defensor do acusado, todos eles formulam perguntas diretamente à vítima e às testemunhas. Já os jurados, eles também podem perguntar? Podem perguntar. Porém, eles não fazem perguntas diretamente, eles fazem perguntas via juiz presidente do tribunal do júri. É o juiz quem vai analisar as perguntas e vai autorizar que essas sejam efetivamente concretizadas e respondidas ou não. Tranquilo? A vítima e as testemunhas. É o juiz quem autoriza e é o juiz quem faz as perguntas. O juiz ele serve de triangulação.
474. A seguir será o acusado interrogado. Se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3 do título 2 do livro 1 deste código, com as alterações introduzidas por essa seção. O interrogatório ele vai se dar na forma estabelecida para os atos processuais em geral, com as observações específicas do Tribunal do Júri, que a gente vai fazer referência aqui. Aqui é importante, eu queria só fazer uma observação com vocês. Olha só, isso aqui é terminologia processual, que é importante que vocês saibam. Lá no caput do 473 consta que o acusado, que tomarão sucessivamente, diretamente, as declarações do ofendido, ou seja, declarações ofendido, vítima, presta declarações. Essas declarações não são prestadas sob o compromisso de dizer a verdade. Ele presta, vítima presta declarações. Testemunhas são inquiridas. Testemunhas prestam depoimento. A testemunha, ela presta, as afirmações dela são sob o compromisso de dizer a verdade. Então, vítima presta declarações, testemunha presta depoimento e, se nós olharmos aqui na sequência, o acusado, o réu, ele é interrogado. É importante que vocês saibam, não é mera terminologia solta, não. É importante que vocês saibam que são todas provas orais, porém, cada qual tem a sua designação específica. Mais uma vez, testemunha presta depoimento sob o compromisso de dizer a verdade, vítima presta declarações, ela não tem esse compromisso, e acusado, réu, ele é interrogado. E é óbvio que ele também não tem o compromisso de dizer a verdade. Tranquilo? É importante saber essas distinções. Todas são provas orais, porém elas têm essa variação de designação. Parágrafo 1º do 474. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nesta ordem, poderão, o Ministério Público, o assistente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Da mesma forma, então, nós temos primeira oitiva pelo juiz, na sequência, MP, assistente, querelante e defensor. Defesa sempre falando por último. A defesa do advogado, o advogado de defesa, ele tem a oportunidade de ver de que forma o Ministério Público, o assistente da acusação e o querelante, e mesmo o juiz, de que forma que eles estão querendo abordar os fatos ali, para, podendo perguntar por último, ele tentar desconstituir, por meio das suas perguntas, ele tentar desconstituir a versão que a acusação, o juiz presidente ou a acusação tentou constituir. Por meio de perguntas, é óbvio, você direciona, a área de atribuição nossa aqui, por exemplo, é muito grande. Falando aqui, só abrindo um parênteses, a área de atribuição nossa aqui é muito grande. Não raro nós nos valemos de carta precatória. Na carta precatória, você indica todas as perguntas que você quer que sejam feitas às pessoas. E é lógico que você elenca as perguntas de forma... Você não quer que a pessoa minta, mas você elenca as perguntas de forma a constituir uma versão que você supõe e de forma que a prova seja constituída de maneira que vá de encontro à acusação. E você formula as perguntas de maneira a não haver espaço
ou não haver espaço para a pessoa mentir, ou você a formula de tal maneira que, quando chegar na pergunta em que ela vai mentir, essa mentira dela, ela está em discordância com todas as respostas que ela já deu. Então, você formula, você nunca, quando você manda uma carta precatória, ou mesmo quando vocês forem trabalhar no plenário do júri, falando assim, brincando, vocês nunca vão no nervo, você nunca vai no nervo a princípio, até mesmo porque você assusta a pessoa. Eu costumo brincar que a pessoa tem vezes que eu ouço a pessoa tem que sair de sua sala pensando que você é o maior amigo de infância dela, você é o melhor amigo de infância dela desde pequeno, porque você não pode assustar ninguém. Você tem que ir formulando os questionamentos de forma a você conduzir a pessoa não para que ela minta, você sempre quer que ela fale a verdade. Só que muitas vezes, se você intimou a pessoa ali, você já sabe que a pessoa deve, ou que ela sabe a respeito do fato. Então, você conduz de forma a que ela não falte com a verdade. Ou se faltar na questão central, que é a questão que te interessa, a mentira dela na pergunta central, que é uma das últimas perguntas, vai estar em total discordância com as perguntas todas, com as respostas todas anteriores dela. E a partir do momento que você tem 3 depoimentos que são contrários e somente um que é favorável, e nesse um você tem uma contradição imensa, se a pessoa mentiu no ponto central, óbvio, na hora de avaliar, o juiz vai considerar e vai falar, eu tenho aqui 3 que acusam a pessoa, eu tenho esse em que a pessoa se defende. Só que nesse que a pessoa se defende, está contraditório, está errado, pela sequência aqui de respostas dadas por ela, a resposta do central está incompatível. Estando a resposta incompatível, qual é a tendência natural? É só você se colocar no lugar do julgador, você vai desconsiderar o depoimento, vai considerar as outras 3 provas. Isso aí é o caminho natural. Isso é, como foi indicado aí realmente isso é sutileza. Vamos lá. Os jurados formularão então, o defensor ele formula as perguntas por último, ele tem essa oportunidade de visualizar qual é a linha que a acusação, qual a verdade que a acusação tentou constituir por meio das suas perguntas. A defesa, falando por último, vai fazer as perguntas exatamente para tentar desconstituir essa verdade, ou também jogar a testemunha no descrédito, jogar aquele que está sendo ouvido no descrédito, né? Se a versão já estiver totalmente formulada de forma a ela não poder ser desconstituída, aí você faz perguntas outras tentando jogar a pessoa no descrédito. Parágrafo 2º, da mesmíssima forma, olha aqui, da mesmíssima forma, os jurados também podem fazer perguntas para o réu, só que da mesma forma também são feitos por intermédio do juiz. Olha lá, parágrafo 2º. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente. Para os jurados tem que haver a triangulação, eles não podem fazer perguntas direto. Parágrafo 3º. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que se permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia de integridade física dos presentes. Então, se não estiverem presentes essas situações excepcionais aí, quais são elas? Importância para a manutenção da ordem dos trabalhos, segurança das testemunhas ou garantia da integridade física de todos os presentes, o réu ele não pode ser mantido algemado, até mesmo porque é uma questão natural, mais uma vez, o júri ele é
não técnico, não é? O júri ele é não técnico, o juiz de direito é técnico, o júri é não técnico. A pessoa que está ali perante os jurados, que a pessoa já permanece algemada, ela já traz consigo essa situação dela, já traz o estigma de que ela realmente é culpada. Então, este é o propósito de não se manter-se a pessoa algemada apenas excepcionalmente. Porque aquele que está algemado ali perante o corpo de jurados, mais uma vez, que é não técnico, você bate o olho ali e vê uma pessoa algemada, você já parte do princípio de que aquela pessoa deve. Se ela não dever, se ela não está algemada. Não é? Essa é a ideia. 476, dos debates. Então, nós já falamos da instrução, da produção de prova oral pela defesa e pela acusação, que é feita ao final. Passemos, então, para os debates. Como é que se dão os debates? Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Olha lá. O Ministério Público, ele é primeiro quem fala no MP, primeiro quem fala nos debates é a acusação. Primeiro a falar nos debates é a acusação. Fala aí por meio do Ministério Público. Do mesmo jeito que na produção de provas, primeiro se produziu prova da acusação, depois que for ouvido, o interrogado ele é ouvido por último, depois que foram ouvidas as testemunhas da defesa e, por fim, o réu, aqui nos debates também se obedece essa ordem. Primeiro, nós temos primeiro quem fala é o Ministério Público. E aqui é importante dizer o seguinte, que o Ministério Público ele não pode inovar. Olha lá, a acusação ela tem que ser nos limites da pronúncia, da decisão de pronúncia, aquela decisão lá que encaminhou para o júri, e na decisão nós já tivemos uma tipificação. Nós tivemos uma tipificação lá na denúncia de pronúncia, lá na decisão de pronúncia, perdão. Nós já tivemos uma tipificação. O Ministério Público ele não pode inovar neste momento, não. Neste momento, não. Ele poderia... Qual seria a oportunidade dele se ele não tivesse concordado com a pronúncia? Ele poderia ter recorrido da decisão de pronúncia. Suponhamos que na pronúncia lá pronunciou-se por homicídio simples e o Ministério Público entendeu que não. Eu propus a ação por homicídio qualificado por motivo fútil. Na hora de pronunciar, o juiz pronunciou apenas por homicídio simples. Se o Ministério Público discordar dessa pronúncia, o que ele deve fazer? Ele tem que recorrer. Se ele não recorreu, se ele deixou transcorrer o prazo sem recorrer, na hora do plenário, na hora dos debates no plenário, ele não vai poder alegar o motivo fútil que ele tinha solicitado lá atrás na denúncia, não. Porque ele iria inovar. O que ele deveria ter feito, se ele discordou do juiz, era recorrer da pronúncia para que nós tivéssemos uma nova decisão e nessa nova decisão, nessa nova decisão, viesse em sendo procedente o recurso dele, viesse a ser considerado a qualificadora. Aí sim, na hora do plenário, ele ia poder defender, ele ia poder sustentar tanto a condenação pelo homicídio, quanto pela qualificadora. Beleza? Ele está restrito à pronúncia ou decisões posteriores que julgaram admissível a condenação. Mais uma vez, como podem ser essas decisões posteriores? Ou ele mesmo recorreu, porque pronunciou sem uma qualificadora que ele pediu inicialmente, ou foi em pronúncia, e aí ele recorreu, e em recurso ele conseguiu a pronúncia, tranquilo?
Então, tem que ser ou nos termos da pronúncia ou de decisão posterior que julgou a acusação admissível. Beleza? Esse recurso nós vamos ver, Ana, nós vamos estudar todos os recursos, e quando a gente for estudar recurso, a gente vai falar de prazo, vai falar de recurso cabível, qual a natureza do recurso, se apelação, se recurso em sentido estrito. Nós temos várias modalidades de recurso. Quando a gente for estudar recurso, a gente fala especificamente. Ainda falando da sustentação da acusação. O assistente falará depois do Ministério Público. O assistente da acusação. Tratando-se assistente de acusação nomeado pela família pela vítima ou pela família da vítima. Vou falar igual o código. Pela vítima, se possível, né? Se ela não tiver morrido. Ou pela família da vítima, se ela tiver morrido. O assistente da acusação ele é indicado pela vítima ou pela família da vítima. Parágrafo 2º. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação na forma do artigo 29 deste Código. Vocês já viram ação penal privada subsidiária da pública. Quando o Ministério Público deixou passar o prazo para ele propor a ação, o que a vítima, a família da vítima pode fazer? Pode eles mesmos proporem uma ação, só que aí não será uma ação pública, será uma ação privada, que é chamada privada subsidiária da pública. Por que ela é privada subsidiária da pública? Porque ela vai ser proposta para um crime que é tipicamente para um crime cujo processo e julgamento se dá tipicamente por meio de ação penal pública. Porém, o Ministério Público ficou inerte, não cumpriu seus prazos, a família foi, ou a vítima, ou a família da vítima, propôs uma ação penal privada, de maneira subsidiária à pública. Quando isto ocorre, o Ministério Público pode ocupar duas posições. Ou ele pode ocupar a posição de ficar ali acompanhando o julgamento, acompanhando o processo, ou ele pode reassumir a titularidade da ação. Ou melhor, assumir, né? Reassumir não, porque reassumir ele deveria ter sido titular e não foi. Ele pode assumir a titularidade da ação. E aí a ação volta a ser uma ação, passa a ser uma ação pública. Se o MP não tiver assumido a titularidade, se ele tiver assumido, é ele quem vai falar primeiro. Se ele não tiver assumido a titularidade, primeiro fala o querelante, depois fala o MP. Beleza? Fim da acusação, terá a palavra a defesa. Mais uma vez, primeiro a acusação, depois a defesa, sempre, né? A defesa sempre falando por último, tanto na produção de prova quanto nas alegações. Parágrafo 4º. A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Então, a ordem natural. Primeiro a defesa fala, primeiro a acusação fala, depois a defesa fala. Se quiser, a acusação pode se utilizar da réplica. Ela vai rebater o que a defesa apresentou na sua primeira resposta. E, havendo réplica, a defesa tem direito à tréplica, que é uma segunda manifestação da defesa. Ordinariamente, manifesta-se só acusação e defesa. Ponto. Uma manifestação de cada. Extraordinariamente, se a acusação vê que a defesa apresentou argumentos outros que não foram indicados ao longo do processo, estou falando de inovação probatória, não, estou falando de argumentação. Argumentos a respeito dos quais a própria acusação não se atentou,
acusação comeu mosca e não rebateu possíveis argumentos que seriam levantados pela defesa, e vendo que a defesa levantou estes argumentos, ela tem a possibilidade de apresentar a réplica, onde ela vai contra-argumentar os argumentos apresentados pela defesa. Beleza? Vamos lá. 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Então, nós temos 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa, para as primeiras manifestações, havendo réplica, 1 hora para a réplica, 1 hora para a tréplica. Beleza? Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. Se nós tivermos o Ministério Público, o promotor de justiça, e além do promotor tivermos o assistente de acusação, eles terão que dividir entre si esta 1h30 para a manifestação primeira e 1 hora para a réplica. Da mesma forma, se o réu tivesse valendo de 2 ou mais advogados, eles terão que dividir entre si a 1h30 para a manifestação primeira e a 1 hora para a tréplica. Beleza? Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no parágrafo 1º. Então, o aumento do tempo, é importante que vocês façam essa distinção, o aumento do tempo para a manifestação oral, ele se dá não em função da quantidade de acusadores ou defensores. Ele não se dá, o aumento do tempo não se dá em razão de haver, além do MP, um assistente da acusação ou, ao invés de um advogado, a pessoa ter 2 ou 3. Não é isso que vai determinar o aumento do tempo para manifestação nos debates. O que vai determinar o aumento do tempo é o número de acusados. Se nós tivermos mais de um acusado, se tivermos um crime cometido em concurso de pessoas, para cada um dos acusados, em razão da presença de mais de um acusado, para a manifestação primeira, será de 1 hora, acrescida de 1 hora, e a segunda manifestação será acrescida também de 1 hora, ou seja, passa para ser o dobro. Tranquilo? Isso. Será acrescido de mais de 1 hora. Interessante. (478) Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Mais uma vez, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Inciso 2. Ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento
em seu prejuízo. Olha só, gente. O que o legislador quis com o 478? O que o legislador quis com o 478? O que se estabeleceu? Por que, durante os debates, não se pode fazer referência nem à pronúncia, nem às decisões posteriores, se houve recurso da pronúncia, ou se houve recurso daquela decisão do final do sumário da culpa, porque a decisão também pode ter sido, como nós já dissemos, de absolvição sumária, não é? O que acontece? O que acontece aqui? Se for possível ao réu a acusação ou a defesa, se for possível a ela fazer referência à pronúncia ou às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou mesmo a determinação de uso de algema, o que nós teremos? Nós poderemos ter aí, na verdade, um induzimento dos jurados. Nós não estamos falando de que o júri ele é não técnico, né? Os jurados eles não são técnicos. Eles não são técnicos. A circunstância de você ver ali uma decisão judicial. Vocês lembram que a decisão de pronúncia, a análise não pode ser aprofundada, né? O juiz ele não pode adentrar profundamente na análise probatória, porque ele estaria subtraindo a competência do tribunal do júri, que é o júri quem tem competência para o julgamento propriamente, para condenação ou absolvição por crime doloso contra a vida, quem tem competência é o júri. Se o juiz, na pronúncia, pudesse fazer uma análise aprofundada das provas, ele estaria subtraindo essa competência do júri. Por que durante os debates, não se pode fazer referência à pronúncia, a decisões posteriores que determinaram a acusação, ou mesmo a determinação para o uso de algemas? Porque, tratando-se o júri de julgadores não técnicos, imaginem vocês, você tem ali, você vai fazer referência, por mais que faça parte de um procedimento legal, mas você imagina se for autorizado ao Ministério Público fazer referência à sentença de pronúncia. Você vira para o jurado e fala assim, o debate não é livre? O debate é livre, a argumentação é livre. Você vira para o jurado e fala assim, senhores jurados, nós não temos nem o que questionar, nós estamos aqui, na verdade, perdendo tempo. Vejam aqui para vocês verem, o próprio juiz de direito ele já concordou. Nós temos uma decisão judicial aqui, onde o juiz ele está falando que o réu cometeu um homicídio qualificado por motivo fútil. Se o próprio juiz de direito, que tem formação jurídica, se o próprio juiz de direito já está falando isso, na verdade, nós estamos aqui perdendo tempo. Então, vejam vocês, o que se quer é exatamente que não haja essa indução dos jurados por meio de um documento que é próprio do procedimento. Por isso que a vedação legal, que nos debates, seja feita referência à sentença de pronúncia, para que não haja indução dos jurados de forma maldosa, né? De forma maliciosa. Uma artimanha aí descarada. Ou mesmo ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Também o exercício do silêncio do acusado, seja na fase policial, nós temos aí três possibilidades de produção de prova oral. Nós temos a primeira fase perante a polícia, a segunda fase perante o juiz de direito, na instrução antes da pronúncia, e a terceira fase perante os jurados. A acusação não pode, como argumentação, se valer do fato de que o réu, ele intimado na polícia, ele não compareceu. Ou, intimado ele compareceu, porém manteve-se em silêncio. Perante o juiz de direito, na primeira fase, ele foi intimado e não compareceu. Ou
intimado, ele compareceu, mas permaneceu em silêncio. O exercício, o permanecer em silêncio é um direito do réu. Nós não podemos, a acusação não pode se utilizar deste direito em prejuízo do réu. Nós não podemos reverter esse direito como se fosse uma artimanha do réu e utilizar isso para convencer os jurados que são um juiz, mais uma vez, é sempre importante vocês pensarem nisso, é um júri, é um juiz não técnico. Daí, essas balizas legais para tentar se evitar a indução. 479, durante o julgamento não será admitida, durante o julgamento, 479, aqui, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado nos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Então, veja, nós não podemos ter inovação também na prova, né? Durante os debates, seja a acusação, seja a defesa, ela não pode fazer referência a documentos ou objetos que não tenham sido juntados no processo com antecedência mínima de 3 dias, de forma a ter sido dada ciência à parte contrária e ela, então, tentar produzir prova contrária àquele documento que foi trazido, ou mesmo simplesmente para não ser surpreendida na hora dos debates. Então, esse duplo propósito, dar a ela a oportunidade de produzir prova contrária, ou ainda dar a ela a oportunidade de antemão saber de que se trata, para que na hora, no plenário, de antemão, né, em até 3 dias úteis, então ela já sabe qual documento está no processo, na hora do plenário ela saber contra-argumentar aquele argumento ou objeto trazido para dentro do processo. Não pode haver inovação. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Então, vocês vejam que não é apenas a prova específica do fato. Até mesmo, olha só, consta aí relacionado, jornal ou qualquer outro escrito, quando se fala em vídeo, gravações, nós estamos falando da maneira pela qual o fato foi noticiado. Se ele já constar anteriormente no processo, ótimo. Se ele não constar no processo, não pode ter inovação. Até mesmo porque nós sabemos muito bem que você pode, jornalisticamente, você pode expor um mesmo fato de 10 maneiras diferentes, né? Então, você pode simplesmente fazer a veiculação da notícia, como também você pode fazer a veiculação da notícia de uma maneira direcionada. Sim, isso é uma inovação probatória dentro do processo no plenário do júri. Essa é a inovação probatória dentro do processo no plenário do júri. Não é que não possa ser juntados documentos. Podem ser juntados? Podem ser juntados. Só que tem que ser observado aquele prazo. Um prazo mínimo de até 3 dias úteis, tendo sido dada ciência à parte contrária. É exatamente para se evitar a surpresa. Essa é a ideia. 482. O conselho de sentença será questionado sobre a matéria de fato. Agora nós já passamos, saindo dos debates e indo para o questionário e votação. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Então, ela é acusada sobre matéria de fato, né? Ele não é técnico, o corpo de jurados ele não é formado por bacharéis em direito, não se quer que a pessoa faça
uma análise jurídica do fato, não. A pessoa vai ser questionada a respeito do fato, beleza? E também se o réu deve ser condenado ou absolvido do fato. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada uma delas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e precisão e necessária precisão. Então as perguntas têm que ser simples, claras, curtas e afirmativas. Perguntas não podem ser elaboradas de maneira negativa. Você não pode falar, por exemplo, o réu não efetuou o disparo. Compreende? As perguntas têm que ser afirmativas. O réu efetuou o disparo? A ideia é que você, ao fazer pergunta negativa, você complica um pouquinho mais e pode fazer com que o jurado incida em erro na hora da resposta. Então, as perguntas são sempre afirmativas. Curtas, simples, claras e afirmativas. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Então, veja, quem elabora a quesitação é o juiz-presidente. E o que ele leva em consideração? A pronúncia ou decisão posterior à pronúncia que admitiu a acusação. Como eu disse para vocês, pode ser que a pessoa tenha sido pronunciada, porém foi pronunciada por um homicídio simples. É importante, eu fico repetindo, mas é importante que vocês entendam isso. Pode ser que o Ministério Público tenha proposto uma ação por homicídio qualificado, na hora da pronúncia foi pronunciado por homicídio simples, o próprio Ministério Público recorreu e, em grau de recurso, voltou-se a homicídio qualificado. Por isso que consta aí do 482 que na elaboração vai levar em conta a pronúncia ou decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Se houve uma decisão posterior e nessa decisão posterior considerou-se uma qualificadora, essa qualificadora vai ter que ser considerada na hora da elaboração da quesitação. Se não tivesse ocorrido o recurso posterior, teria que ser considerado apenas a pronúncia. Beleza? Além da pronúncia, é levado em consideração o interrogatório e as alegações das partes. É por isso que se diz que aqui nós temos a plenitude da defesa no tribunal do júri. Nós temos a plenitude da defesa. A acusação, a elaboração dos quesitos, portanto, o julgamento, que o julgamento ele se faz por meio de resposta aos quesitos, o julgamento, ele não é, na análise, o julgamento, ele não se exerce no julgamento perante o tribunal do júri a ampla defesa, se exerce a defesa na sua plenitude. Lembra? É garantida a plenitude de defesa. Disse que é garantida a plenitude de defesa porque aqui, na hora de elaboração dos quesitos, é observado não só o que a defesa do advogado, a defesa do réu, o seu advogado, não é observado não só a argumentação, a alegação do seu advogado, como também o que também foi dito pelo réu. Beleza? 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem sobre o fato. E é interessante aqui a gente olhar a quesitação, porque uma pergunta, a depender da resposta, faz com que a outra torne-se prejudicada. Olha a sequência. Primeiro se questiona sobre a materialidade do fato. O que é a materialidade do fato? Vamos lá, a pessoa morreu, foi de disparo de arma de fogo. Você questiona,
Foram efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima? Isso você está questionando a materialidade. Se os jurados disserem que não, se os jurados já de antemão aqui, não vamos falar de disparo de arma de fogo não, porque é muito evidente. Suponhamos que, tá bom, suponhamos que nós estejamos falando de uma morte ocasionada por lesão corporal. Quando eu quero dizer lesão corporal, eu estou querendo dizer por lesões corporais não decorrentes de disparo de arma de fogo. A pessoa apanhou, bateu na pessoa até que, cara, quem deu um couro nela não sei nem se existe faixa preta de jiu-jitsu, né? O cara é top das galáxias de jiu-jitsu. Ele deu um couro tão bem dado que matou a pessoa. Então, deu um mata-leão arrumado nela, né? Então, o que acontece? Você pode questionar o réu a respeito das lesões. As lesões, a pessoa sofreu lesões, vamos lá, falar de materialidade. As lesões sofridas pela pessoa são decorrentes de agressão humana? Se de antemão eles já falarem não, nem se passa para os próximos quesitos. Porque suponhamos que a linha de defesa do interrogado e do... Vamos pensar em coisa absurda. A gente tem que pensar em coisa absurda. Suponhamos que a defesa do interrogado e do seu advogado tenha sido, não, eu não bati no cara, não. O cara teve a gente estava junto lá e ele teve uma convulsão daquelas terríveis e teve a convulsão, caiu no chão, ficou batendo a cabeça na quina do móvel lá, a cabeça dele teve traumatismo craniano e morreu desse jeito, não foi agredido, não agredi ele. Correto? Então, nós temos essa linha de defesa. Aí o cara apresenta laudo, falando pela natureza da lesão, não poderia ter sido provocado por um golpe humano, e papapá. Então, é questionado. Vai ser questionado nesse sentido. Lesão provocada na pessoa é decorrente de agressão humana? Se os jurados de antemão já responderem assim, não, acabou, não tem mais pergunta. Se eles responderem sim, aí nós temos sequência. Segundo questionamento, é o réu autor ou partícipe? Foi o réu quem ocasionou as lesões? Entendem? Terceiro questionamento. O acusado deve ser absolvido? Porque nós tivemos levantamento nós podemos ter levantamento de várias teses, né? Pode ter sido, vamos falar de agressão, pode ter sido alegado legítima defesa, voltando, ainda permanecendo no nosso exemplo, pode ter sido, sim. Foi por golpe humano? Foi. Foi o réu quem matou? Foi o réu o autor dos golpes? Foi. Dos golpes que ocasionaram a morte? Foi. Mas o réu deve ser absolvido? Bom, o réu falou que agiu em legítima defesa e apresentou provas disso. O réu deve ser absolvido. Tranquilo? Quarto, quesitação. Existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa? Nós temos as causas de diminuição previstas lá temos na parte especial, as causas de aumento e diminuição, elas estão previstas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código. Então, eles são qualificados, eles são questionados, os jurados, também a respeito das causas de diminuição alegadas pela defesa. E é importante, gente, que vocês sempre mentalizem isso. Primeiro se questiona sobre o fato, depois sobre a autoria do fato. A pessoa deve ser absolvida? Se falar que a pessoa deve ser absolvida, acabou. Se fala não deve ser absolvida, então vamos para a pena. Existe uma causa de diminuição alegada pela defesa? Óbvio, se a defesa tiver alegado alguma causa de diminuição. E 5, existe circunstância qualificadora ou causa de aumento
da pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Então, nós temos, primeiro, a acusação sobre a materialidade do fato. Nós vamos falar, os quesitos vão ser elaborados considerando apenas quando você fala em materialidade, o questionamento vai ser em razão do caput, se nós estivermos falando de homicídio. Vai ser a respeito do caput, do matar alguém. Você vai elaborar o quesito considerando o fato específico, o modo pelo qual ocorreu o homicídio, mas você vai questionar só a respeito do caput. Na sequência, pergunta-se a autoria, na sequência, pergunta-se se a pessoa deve ser absolvida, como no exemplo que nós demos, se existe legítima defesa. Na sequência, pergunta-se a respeito de causa de diminuição alegada pela defesa, se a defesa alegou. E é interessante que só por último, na ordem, é que nós vamos falar de circunstância qualificadora ou causa de aumento, referidas na pronúncia, reconhecidas na pronúncia ou em decisão posterior. O motivo fútil, o motivo torpe, a traição, a emboscada, são todas qualificadoras lá do homicídio, elas são questionadas neste momento aqui, como nos quesitos referentes ao inciso 5. Beleza? Parágrafo 1º do 483. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo encerra a votação e implica em absolvição do acusado. Seja sobre a materialidade, se os jurados, mais de 3 dos jurados disserem que o fato não ocorreu, inciso 1, ou mais de 3 dos jurados disserem que o fato ocorreu, sim, porém, que o réu não é o autor, se mais dos jurados, mais de 3, responderem a qualquer desses dois questionamentos, o julgamento se encerra e o réu é tido como absolvido. Vocês lembram que nós falamos do sigilo das votações? Até como forma de se garantir o sigilo, se nós já tivermos 4 votos, neste caso aqui, se nós já tivermos 4 votos negativos, você nem precisa olhar os demais, de forma a nós não termos o entendimento de que todos os jurados votaram pela não existência do fato ou pela não autoria do crime, para não poder se identificar o voto, né? Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos ao inciso 1 e 2, ou seja, ocorreu sim o crime e é sim o réu o autor do crime, será formulado o quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado? Vocês vejam que a pergunta afirmativa, curta, simples e clara. Não se entra nem no que diz respeito à absolvição, não se entra nem no mérito, não. Quando a gente estuda lá as excludentes de ilicitude, você não entra nem naqueles inúmeros quesitos que a gente vê, naqueles inúmeros pressupostos e requisitos para que esteja presente a legítima defesa, por exemplo. Você não vai questionar os jurados, que é um corpo não técnico. Imagina se para nós que somos da área já é difícil compreender todos os requisitos da legítima defesa e das outras excludentes, se para nós que somos da área já é difícil, você imagina para um jurado que é leigo. Então, o que se pergunta para ele é simplesmente: o jurado absolve o acusado? Correto? Não se entra nas minúcias dessa fundamentação, não. Parágrafo 3º. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue
devendo ser formulados os quesitos sobre causas de diminuição alegadas pela defesa, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia e decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo terceiro aqui, ele praticamente, o inciso 1 e 2 do terceiro, ele reafirma o inciso 2, perdão, isso, o inciso 1 e 2 do parágrafo 3º do 483, ele é uma reafirmação dos incisos 4 e 5 do caput do 483. Vamos lá. Isso. E agora a gente passa para a sentença, que é o último ato da sessão do Tribunal do Júri. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, no caso de condenação, fixará a pena base, considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates e imporá as causas de aumento e diminuição de pena em atenção às causas admitidas pelo júri. Então, vejam vocês, é aquele critério trifásico da aplicação de pena previsto lá na parte geral do Código Penal. Primeiro, pena base, com base em antecedentes, conduta, personalidade, são os quesitos lá do 59 do Código Penal. Critério trifásico de aplicação de pena. Primeiro, a pena base, depois são consideradas as agravantes e atenuantes alegadas nos debates, e, por fim, as causas de aumento ou diminuição de pena admitidas, as admitidas pelo júri. Admitidas pelo júri. Olha só para vocês verem que interessante aqui, ó. Nós não temos questionamento para os jurados acerca de agravantes e atenuantes. É só para vocês verem que interessante. Para os jurados, questiona-se, vocês lembram lá do critério trifásico de aplicação de pena? Nós temos pena base, com base considerando culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, são os critérios do artigo 59 do Código Penal. Nós temos primeiro a pena base, depois agravantes e atenuantes, depois causas de aumento e diminuição. O juiz ele observa essas três fases para apenar. Vejam aqui que interessante é que na quesitação os réus são questionados acerca, no inciso 4 lá do caput do 383, eles são questionados acerca de causas de aumento e diminuição alegadas pela defesa e também de causas de aumento reconhecidas na pronúncia, qualificador e causa de aumento reconhecido na pronúncia. E aí, na hora de apenar, olha que interessante, a fixação da pena base. A fixação da pena base, na fixação da pena base, o que é levado em consideração são as circunstâncias judiciais. Então, a análise é do juiz. O juiz não vai questionar os jurados a respeito de culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade. Essa análise é do juiz. Quem condena ou absolve são os jurados. Condenando, o juiz, na hora de fixar, na hora de apenar, vai considerar as circunstâncias judiciais na avaliação dele, juiz de direito, das agravantes e atenuantes, que é a segunda fase da apenação. O juiz vai levar em consideração as alegadas nos debates, tanto pela acusação quanto pela defesa. Então, agravantes e atenuantes também não vão ser, agravantes e atenuantes também não vai ser perguntado
sobre elas para os jurados, é uma consideração feita pelo juiz. E no item C, que é a última fase do cálculo de pena, que é onde são levadas em consideração as causas de aumento e de diminuição, aí é diferente. Por que é diferente? Vamos lá no 483. O 483 fala que os jurados são questionados sobre circunstâncias qualificadoras e sobre causas de aumento, tanto sobre causas de aumento quanto sobre causas de diminuição. Então, para que o juiz considere causas de aumento ou diminuição de pena, ele somente pode considerar causas de aumento e diminuição que foram reconhecidas pelos jurados. A análise de circunstâncias judiciais é dele, agravantes e atenuantes é dele. Agora, causas de aumento e diminuição, só se os jurados tiverem concordado com a existência delas. Os jurados vão concordar com a condenação, vão concordar com a qualificadora e vão concordar com as causas de aumento e diminuição. O juiz só pode considerá-las se os jurados as tiverem considerado. Por outro lado, as circunstâncias judiciais e as agravantes e atenuantes, essas não, essas são do juiz de direito. Beleza? D. Observará as demais disposições do 387 deste código. Vamos achar o 387 aqui rapidão, gente. 387. Código de processo penal tem artigo pra caramba. Tem muita coisa aqui. Aqui, 387, vamos lá. Muita coisa que ou foi tacitamente revogado ou foi expressamente revogado mesmo. Aqui, é quando fala lá da sentença, nós já até estudamos 387, quando nós estudamos sentença, foi a primeira matéria que nós vimos esse semestre. Mencionará agravante e atenuante, mencionará outras circunstâncias. O juiz, ao proferir sentença condenatória, fala da sentença condenatória, mencionará as agravantes e atenuantes, mencionará outras circunstâncias, aplicará a pena de acordo com essas conclusões, atentará à aplicação provisória de interdição de direito ou medida de segurança, determinará... é a forma pela qual a sentença deve ser elaborada. É isso que é o 387. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo de conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Olha lá, gente. Isso aqui, essa linha ela é recentíssima. Ela, na verdade, ela foi foi criada agora com o pacote anticrime. Essa linha o que nós temos? Olha lá. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou seja, nós temos ainda uma decisão não transitada em julgado. Se nós temos uma decisão não transitada em julgado, a sentença é dada no plenário do júri. Se nós temos uma sentença não transitada em julgado, você não pode mandar a pessoa à prisão imediatamente. Você só vai mandá-lo ou nela vai permanecer. Ele vai permanecer se já estiver preso preventivamente, ou a ela vai ser direcionado se tiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, né? Suponhamos que, num ato de loucura, lá no interrogatório, o réu vira e fala que não, no júri, no plenário do júri, que ele vai fugir, que ele não vai cumprir pena de jeito nenhum, que vai ser só o julgamento se encerrar que ele vai fugir, né? A impossibilidade de aplicação da pena surge ali naquele momento no júri. Nesse caso, ele poderia estar
solto até aquele momento. Mas neste momento aí surgiu um fundamento para preventiva. Então ele vai sair dali preso, não cumprindo pena, não pena prisão. Vai ser prisão cautelar, vai ser prisão preventiva, por ter surgido fundamento. Beleza? Isso se a pena for inferior a 15. E se a pena for superior a 15 anos? Criação do pacote anticrime. Isso aqui muito provavelmente deve estar sendo objeto de ação perante o Supremo, porque é aquele questionamento de atentar contra o princípio da não culpabilidade, se a sentença não transitou em julgado, ou, no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo de conhecimento e recursos que vierem a ser interpostos. Então, nós vemos aí a execução provisória de pena. Interessante que hoje o posicionamento supremo é contrário, né? Não se fala em execução provisória de pena, porque a pessoa pode vir a ser absolvida. Mas isso aí é fruto do pacote anticrime, creio eu, que deve estar sendo objeto de ação do STF. Estabelecerá efeitos genéricos e específicos da condenação. Nós já estudamos isso quando falamos de sentença. E se a sentença for absolutória? 492. No caso de absolvição, mandará colocar em liberdade o acusado, se por outro motivo não estiver preso. Claro que aí nós estamos falando da prisão cautelar. Se nós ainda estamos no julgamento, é óbvio que ele não está cumprindo ele não está preso em razão de uma pena, né? Porque ele ainda não foi julgado, ele vai estar preso cautelarmente, ele está preso de maneira preventiva. Se ele foi absolvido, imediatamente ele é posto em liberdade. Mas como consta do próprio alínea A, se por outro motivo não estiver preso. A pessoa pode estar cumprindo pena por um crime anterior, ele já pode estar cumprindo pena em função de uma condenação e, em função deste crime pelo qual ele está sendo julgado, ou ele pode estar preso preventivamente, ou ele pode estar solto, enfim. Sendo ele absolvido deste novo crime, se ele estiver preso preventivamente, o que nós temos é só a revogação da preventiva. Ele vai permanecer preso porque ele está preso por outro motivo. Se ele não estava preso preventivamente neste novo julgamento, também não há qualquer interferência, porque ele já estava preso anteriormente por outro motivo. Beleza? Revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. Nós podemos ter aí medidas restritivas em função do processo. Nós podemos ter bloqueio de bens, por exemplo, né? Sequestro de bens, enfim, bloqueio. Esses, em sendo absolvido, tem que haver imediata revogação dessas medidas decretadas, essas medidas restritivas. Imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Se a absolvição tiver por fundamento lá que a pessoa não detém o seu juízo perfeito, né? Se ela não, em razão da sua não culpabilidade, nós temos a chamada absolutória imprópria, sentença absolutória imprópria. A pessoa é absolvida, porém, é aplicado a ela uma medida de segurança. Absolvida entre aspas, né? Artigo 492, parágrafo 1º. Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir a sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração de menor potencial ofensivo, o disposto no artigo 69 e seguintes da Lei 9.099 de 95. Nós temos os institutos despenalizadores previstos lá na Lei 9.099. Se no julgamento a pessoa foi pronunciada, vamos falar de tentativa de homicídio,
A pessoa foi pronunciada por tentativa de homicídio. No plenário do júri, o júri entendeu que não se tratava de tentativa de homicídio, mas sim de uma mera lesão corporal. Se essa lesão corporal for uma lesão corporal simples, cabe, inclusive, cabe os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Cabe os institutos despenalizadores da Lei 9.099. E é a eles que está sendo feito, é a um deles que está sendo feita a referência aí no artigo 69. Se o júri desclassificar e falar assim, trata-se não de crime doloso contra a vida, quem vai ter que julgar? Quem vai julgar vai ser o juiz de direito. É o presidente do tribunal do júri. Se os jurados desclassificarem, falarem que não é doloso contra a vida, é a ele que vai competir julgar, condenar, condenar no caso, e aplicar a pena. E no caso aqui, se for infração de menor potencial ofensivo, vai competir a ele aplicar os institutos despenalizadores, que nós já vimos, inclusive, nós vimos institutos penalizadores do procedimento sumaríssimo. Parágrafo 2º. Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o parágrafo 1º deste artigo. Olha lá, nós temos um crime doloso contra a vida e, em conexão, foi cometido um crime não doloso contra a vida. Nós sabemos que o júri, ele atrai para si a competência para julgamento dos dois crimes. Se nós temos uma tentativa de homicídio cometido em conexão com o crime de estupro, o jurado vai julgar, não é só a tentativa de homicídio, não. Ele vai julgar a tentativa de homicídio e o estupro. Se, porém, os jurados, na hora da votação, desclassificar de crime doloso contra a vida para crime comum, se ele entender que não se trata de uma tentativa de homicídio, mas sim de uma lesão corporal, neste momento, ele se torna incompetente para julgar o outro crime comum. No nosso exemplo dado, ele se torna incompetente para julgar o crime de estupro. O juiz presidente do tribunal do júri, então, passa a ser competente para julgar não só o crime, não só a conduta que agora foi desclassificada, não só a conduta que foi desclassificada, ela foi considerada como não dolosa contra a vida, como também para o outro delito conexo. O juiz se torna competente para julgar os dois, e com relação aos dois delitos, vai ter que ser observada a possibilidade da aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099. Já está acabando, gente. Parágrafo 3º. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1, as penas da linha E do inciso 1, vamos voltar lá, é exatamente a execução provisória, foi criada pelo pacote anticrime. Se houver questão substancial, cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Vejam vocês, nós vimos que existem algumas possibilidades de revisão do julgamento pelo tribunal do júri, em especial é quando o julgamento é flagrantemente contrário às provas dos autos. Se o juiz de direito, os jurados, eles são livres para julgar da forma que eles quiserem. Só que se eles derem um julgamento for absolutamente contrário às provas dos autos, por mais que o juiz, e em razão disso, tenha sido aplicada uma pena superior a 15 anos, por mais que o juiz presidente pudesse, desde já, estabelecer a execução provisória,
em razão da pena ser mais de 5 anos, se o juiz entender que existe uma possibilidade imensa da condenação ser revista em função de uma confusão dos jurados, os jurados, eles condenaram a pessoa com qualificadoras aqui que não tem sustentação nenhuma nas provas do processo. Então, se o juiz já vislumbrar que em grau de recurso essa condenação vai ser revista, neste caso, o juiz pode deixar de determinar a execução provisória. Por que ele vai deixar de autorizar a execução provisória? Por que se fala de execução provisória? Porque nada impede também, né, que apesar da condenação ter sido absurda, a defesa fizer o favor de não recorrer. Se a defesa fizer o favor de não recorrer, aí não tem jeito. Por mais que a condenação tenha sido absurda, se transitar em julgado a decisão dos jurados, aí nós não vamos estar mais falando de execução provisória. Nós vamos estar falando de execução definitiva. Beleza? E agora sim, para encerrarmos. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Então, nos outros procedimentos, nós vimos que a sentença ela pode ser dada posteriormente. Aqui não, aqui a sentença ela é lida no próprio plenário antes da instrução se encerrar. A sentença ela é lida no próprio tribunal do júri. Beleza? Bom, gente, aqui nós encerramos procedimento do júri. Aqui nós encerramos procedimento do júri. Eu vou informar o líder, vou passar por ele pelo zap direitinho qual vai ser a matéria da prova e ele repassa para vocês. Beleza? Algum questionamento, gente? Alguma dúvida aí acerca do procedimento do júri? Tudo tranquilinho? Então, boa noite para vocês. Amanhã eu encaminho para o líder qual vai ser a matéria. Tranquilo? Boa noite e até semana que vem.